A paz do Senhor, meus irmãos, a salvação não é obra humana, é o assunto da nossa lição de número 11, neste primeiro trimestre de 2025. A paz do Senhor, pastor Adilson. Pastor Hércules, que bom, já estamos aí caminhando para a 11ª pré-aula. Jesus é bom. Com certeza. E está nos dando vitória, tá bom? Desse jeito, Sejam até todos aqui. bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Até aqui ele nos tem ajudado e nós somos gratos a Deus, não é? Por esta bênção. Vamos então, meus irmãos, avançando na nossa lição, não é? A 11ª lição deste trimestre. O texto áureo da lição está em Tito, capítulo 3, e o versículo é o de número 5, e o texto diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É a palavra aqui de Paulo a Tito, não é? Texto áureo da lição, e a verdade prática traz o seguinte: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Trocando por miúdo, não há esforço que o homem faça para o qual ele venha a merecer a salvação. É tão somente, exclusivamente por Jesus, em Jesus, passando pela cruz do Calvário, não é? Esta é a nossa verdade prática. Agora, a leitura bíblica em classe está com base no texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Tome aí a sua Bíblia, a sua lição, e vamos acompanhar a leitura com o pastor Adilson. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Muito bem, esse texto de Efésios, especialmente os versículos 8 e 9, eles praticamente resumem a proposta desta lição. Eu quero dizer para vocês que na descrição aqui do vídeo tem o estudo complementar para download, com os comentários da lição, que você pode baixar. Aí nós temos dito que os slides, esses que nós utilizamos aqui para gravar essas pré-aulas, eles são fornecidos gratuitamente para quem quiser. Mas se você quiser esses slides, aqui no comentário da aula, você escreve lá que você quer, só que para isso você precisa fornecer o seu contato de WhatsApp, porque nós temos uma lista de transmissão e através desta lista de transmissão é que nós enviamos, todo domingo nós enviamos os comentários, também o acesso à pré-aula e também o slide para aqueles que querem e estar nessa lista de transmissão. Então você precisa fornecer o seu contato. Às vezes os irmãos colocam lá, eu quero. Aí a gente, olha, para poder fornecer eu preciso do seu contato. Daí as pessoas não respondem e a gente não tem condições de adivinhar. Então, se você quer os slides, aí é só você fornecer o seu número de WhatsApp aqui no comentário da aula. Agora, o estudo complementar está disponível gratuitamente para qualquer um. Está aí o primeiro link na descrição da nossa pré-aula. É só você clicar, fazer download e está ali. Para esta lição, nós trouxemos definição de salvação, graça, shikrismo ou sikrismo, Hare Krishna, e os estudos complementares sobre doutrina da salvação conforme a fé pentecostal, a segurança da salvação, eleição e predestinação,
Termos bíblicos para a salvação, esse é o material tirado da Bíblia de Estudo Pentecostal. A exegese dos versículos 8 a 10 de Efésios capítulo 2, que é o texto aqui da leitura bíblica em classe. Aí nós trouxemos um estudo sobre kardecismo, espiritismo, galacionismo, o gnosticismo e sobre islamismo. Então, tá aí os comentários, esses estudos estão no link que eu falo aí no início da descrição da nossa aula. Agora, os objetivos desta lição, que está dividida em 3 tópicos. No primeiro é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. No segundo, elencar ensinos inadequados, ou seja, heresias sobre a salvação na antiguidade. E no terceiro tópico aqui da lição, nós vamos correlacionar esses ensinos inadequados, essas heresias, não é, sobre a salvação na atualidade. Então, fica ligadinho, porque nós vamos ter uma aula bastante produtiva, haja vista o tema ser também palpitante. Os hinos sugeridos para o devocional são os hinos 156, 227 e também o 535. Agora, o pastor Adovilson traz uma definição da palavra-chave da nossa lição, que é salvação. Muito bem, a primeira definição é uma definição geral. De acordo com o dicionário Michaelis, salvação é o ato ou efeito de salvar-se ou de livrar alguém de uma situação perigosa. Salvar é a passagem de uma situação decadente para a vitória. Agora, salvação segundo a Bíblia. Definição etimológica. No grego usamos a palavra sotéria para a salvação. Portanto, a doutrina da salvação nominamos de soteriologia. A palavra salvação traz as seguintes definições: libertação de um perigo eminente, livramento do poder e da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. Definição teológica de salvação: doutrina segundo a qual Deus, em seu insondável amor, ofereceu o seu unigênito para salvar pela graça, por intermédio da fé, os que o aceitam como único e suficiente Salvador. A salvação é amorosa, inclusiva, contempla a humanidade por inteiro, visto que todos nós, em Adão, caímos no pecado pela transgressão da lei de Deus. Logo, todos precisamos ser resgatados por Cristo Jesus. Muito bem, esta aí é a definição da palavra salvação, soteria, não é? Um assunto que tem desdobramento. A gente, quando fala de salvação, salvação não está envolto nela apenas uma doutrina, mas são várias, porque no que diz respeito ao posicionamento de Deus no tocante à salvação, nós poderíamos destacar aqui a justificação, a regeneração e santificação, que são processos pelo meio do qual, primeiro no caso, a justificação, quando o Senhor nos declara justos, ou o fato de nós, de fato, alcançarmos nele esta gloriosa salvação, a regeneração que nos declara filho, que tem a ver com a nossa condição espiritual interior, e a santificação que nos declara santo mediante a fé no sangue que foi derramado por Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos verificar que diante de Deus não tem tempos, mais aspectos ou lados. Ao mesmo tempo em que uma pessoa é justificada, ela é também, de modo simultâneo, regenerada e santificada. Doutrina esta que você pode estudar nos compêndios doutrinários e teológicos fornecidos pela nossa CPAD, não é? E que teve a sua origem a nossa doutrina pentecostal nos manuais antigos. E quando houve os primeiros debates a respeito do calvinismo, não é? Que criou-se o postulado que nós temos hoje, e depois esse foi ampliado também por John Wesley, que acrescentou a santificação àquilo que já existia. Então, nós temos aí um estudo bem completo a respeito disso, e a refutação aqui que nós vamos ter a respeito da apologética nesta lição. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste, aí referindo-se a Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão
com o nosso Deus. Além disso, ele deixa claro a impossibilidade, ressaltando a impossibilidade de qualquer pessoa angariar, alcançar a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por uma intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. De maneira que é bem fácil nós entendermos que toda salvação ela depende de Deus exclusivamente, não é? Porque até a fé que é necessária para crer, é Ele que dá. Tudo entendeu? Tudo vem dele. Até a fé que a gente precisa ter para crer, vem dele. O sacrifício, não é, do Filho unigênito partiu dele. Então você observa que tudo vem de Deus. E quando nós falamos de salvação, não há um caminho de que... E nós vamos verificar no conteúdo da lição, não vou antecipar aqui, mas você vai poder verificar aqui no estudo da lição que de fato sem Deus, sem a pessoa bendita do nosso Senhor sacrificado na cruz do Calvário, não haveria salvação, né? Agora vamos para o tópico primeiro da lição, sem mais delongas. A salvação sob a graça de Deus é o assunto e nós vamos falar sobre a descrição do estado espiritual humano conforme os versículos de 1 a 3. Pastor Adovilson. Tópico 1 e o subponto 1, a descrição do estado espiritual humano, que foi lido aqui, não é? Versículos 1 a 13, que vai ser explanado aqui a seguir. Agora, veja bem, pastor, a nossa vida é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Aliás, vamos aumentar isso, melhorar isso. A história do universo ela é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Cristo, voltando para a nossa vida, era um caos total, era uma perdição. Mas quando tivemos o encontro com Cristo, a história, a nossa vida mudou totalmente. É isso que nós vamos comentar aqui, antes de Cristo como éramos, né? O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior com relação ao pecado, né? Agora, veja bem, o versículo 1 a 3 que nós acabamos de ler, vamos reler aqui, diz lá, o versículo 1 de Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, sem condição nenhuma, perdidos totalmente. E é interessante que eu fiz uma colocação aqui, o capítulo 2 de Efésios começa com o versículo 1 que diz, vós outros que estáis mortos em vossos delitos e pecados. Trouxe uma explicação aqui da colocação que é feita ali, mortos em ofensas e pecados. Esse versículo diz respeito ao estado espiritual em que estavam os seguidores de Cristo antes da sua conversão. Estes estavam separados de Deus, nós, não é? Privados da vida eterna, vivendo em pecado. Isso é o significado quando é dito que estavam mortos em seus delitos e pecados. O termo mortos aqui é usado para indicar a separação espiritual entre Deus e aqueles que estavam nessa condição sem Cristo. Eles estariam destinados à morte eterna. Então esta é a primeira colocação aí no versículo 1, mortos em ofensas e pecados. E temos também uma outra colocação que o pastor dividiu bem certinho aí, andar segundo o curso deste mundo. Antes, olha a descrição espiritual humana sem Jesus, versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui é uma colocação interessante, nós éramos escravos. O fato é desse elemento aí. Trouxe uma explicação também com relação ao versículo 2, que tem a parte B também aí, que nós acabamos de ler, e também a parte C. Aqui Paulo descreve o mundo em que vivíamos, como sendo governado por um espírito de desobediência a Deus. O povo de Deus não está mais sob a influência desse espírito, mas vive sob a influência do Espírito Santo. Em suma, éramos escravos do diabo. Esta é uma palavra pesada, mas é objetiva. Éramos escravos de Satanás.
e vivíamos hoje segundo o curso deste mundo, obedecendo à vontade da carne, sem se preocupar com as coisas espirituais. Porém, depois de Cristo, nós vivemos sob a influência do Espírito Santo de Deus. Olha que mudança que traz, não é, que trouxe o nosso Jesus quando ele olhou para nós e ele nos aceitou na realidade. Ele que aceita. Nós falamos assim, eu aceitei Jesus, na realidade é ele que nos aceitou. E temos aí também, nesse slide, o versículo 3, andávamos nos desejos da nossa carne. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. O versículo 3, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, condenados totalmente. Eu trouxe uma explicação com relação a esse versículo 3. Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade de nos libertarmos dos nossos pecados por meio da sua graça. E no versículo 4, Paulo explica como Deus nos concedeu esta libertação e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja bem qual era a nossa situação, qual era a nossa fotografia antes de aceitarmos a fé em Cristo Jesus, que nos libertou das correntes do pecado e também das garras de Satanás. Com certeza, nós não teríamos condições nenhuma não fosse o sacrifício de Jesus. É como alguém diz, sem Jesus é melhor nem tentar, porque o fracasso vai ser certo, não é? Agora, o subponto 2 aqui, ainda falando, não é, sobre a salvação, sob a graça de Deus, ele traz por tema os mortos em ofensas e pecados, e a base são os versículos 1 a 5, as expressões e vos vivificou, que está no versículo 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, com a citação do versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Veja o texto, mas Deus, versículo 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O texto do evangelista João, né, na primeira epístola, ele diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, exatamente porque Cristo nos amou, é que nós chegamos a alcançar esse desejo. Isso é também a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente observa isso claramente quando a gente vai para um culto, não é? E ali o culto acontece, há período de louvor, de adoração, a mensagem é pregada e ao final, quando a gente faz o apelo, a gente percebe quando as pessoas que vêm à frente vieram porque de fato foram tocadas pelo Espírito Santo e quando vêm à frente por outra questão qualquer que eu não vou relacionar aqui. Porque aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, quando atendem ao convite que nós comumente chamamos de apelo, não é? Essas pessoas vêm aos prantos, chorando em lágrimas, porque de fato o Espírito Santo está movendo a vida deles, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que é o ministério tríplice do Espírito Santo. Então, é esse o mover que a gente percebe, o Espírito Santo trabalhando, porque nós não, de nós mesmos, não há meios de sermos salvos. Então o Espírito Santo é que trabalha na nossa consciência, a gente fala que é no coração, mas é na consciência no sentido de nos capacitar para entendermos que precisamos de Jesus e que sem Jesus nós não alcançaremos salvação. Então, nesse sentido, nós temos que esclarecer que as expressões mortos em ofensas e pecados, que está no versículo 1 de Efésios 2, e também no versículo 5, mortos em nossas ofensas, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Nós estávamos mortos, mas não é no sentido real da palavra, é a figuração que nos mostra que para Deus
por causa das nossas ofensas e por causa dos nossos pecados, e nós já estudamos na lição anterior, não é, a lição de número 10 a respeito disso, não é? Os nossos pecados, aquele que trouxemos já porque nascemos em pecado, é que trazem essa separação. Então é esse o aspecto que nós temos que deixar muito claro aqui. Agora, por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. O texto, não é, de Isaías, capítulo 59, que na aula passada, nos referindo aqui à aula da lição de número 10, nós pedimos para que os irmãos deixassem destacado aí na sua Bíblia, não significa que nós estamos aniquilados espiritualmente e totalmente. Diz o texto assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse o versículo 2. Agora, se você ler também o versículo 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aqui entra então a questão do perdão de pecados. Se houver perdão, a mão do Senhor não vai estar encolhida e muito menos o seu ouvido agravado para não ouvir. Agora, enquanto tiver pecado, haverá esta separação que nós nos referimos aqui no versículo de número 2. Voltando para o texto, então, de Efésios, e aqui é o texto de Efésios, capítulo 2, nós temos aí no subponto 3 a exegese dos versículos de 8 a 10. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 3. Bom, exegese é extrair do texto aquilo que realmente o texto está dizendo, né? Eu me lembro que teve a aula que nós comentamos sobre 3 tipos três colocações que fazem com relação à exegese. Tem o exegese, que é extrair o que o texto diz, tem o eisegese, que é inserir no texto aquilo que eu acho que deveria ser, não é uma interpretação equivocada, e tem o exegeges, que é aquele que faz uma interpretação que não se sabe de onde tiraram aquilo. Então tem 3 tipos de situações. Até porque o caba nunca tem referência para dizer de onde que ele tirou aquele pensamento absurdo. Ele faz uma colocação ali que só Jesus na causa, né? Então, exegese aí, nesse interpretar, é explicar. Efésios 2 aí, e do 8, 9, 10, já lá, esta passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana. Ou seja, nada podemos fazer para sermos salvos, tá? Ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Eu sempre faço a seguinte colocação: cruz mais alguma coisa igual a salvação não existe. E quando nós fazemos esta colocação, por exemplo, cruz mais sábado é igual a salvação, eu estou afirmando que a cruz foi insuficiente. Então, qualquer coisa que eu adicionar além da cruz do Calvário para a salvação, eu estou afirmando, é insuficiente, foi insuficiente a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, esses 2 textos aí já comprovam, quer ver? Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, pronto, favor imerecido, né? Por meio da fé, e isto não vem de vocês, e é dom de Deus, é o que o pastor falou. Eu tenho fé, mas é Ele que me deu. Aliás, eu preciso de Deus para tudo, eu preciso de Deus para adorá-lo, para servi-lo, eu preciso dele, não é mesmo? Efésios 2:9, não por obras, para que ninguém se glorie, porque se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, ao longo dessas aulas nós estamos falando sobre meritocracia, eu fiz algo, por isso fui salvo. Não podemos fazer nada. E o versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Eu entendo aqui, pastor, que as boas obras, o salvo realiza boas obras. As boas obras não é para a salvação. Então nós entendemos isto através do que está escrito. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Boas obras não salva ninguém, porém nós vamos entender que o salvo, ele tem boas obras. Eu trouxe aqui, desse versículo 9, eu me lembrei de Tiago 2:17. Assim também a fé, por si só,
se não for acompanhada de obras, está morta. Então as obras vêm sim, não para sermos salvos, porque já somos salvos. E temos aí o termo graça, olha que colocação, o termo graça significa literalmente favor imerecido. Não merecíamos a salvação, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé. Agora, dom aí é um presente que ele nos dá. Dom, um presente. Como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. E eu trouxe aqui uma colocação rápida com relação à salvação. Salvação é um dom de Deus e não a recompensa por méritos. A graça é um favor, um presente que recebemos sem merecermos. A graça não depende do esforço humano, pois Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados. A salvação é pela fé em Jesus. A graça é a capacitação para viver na presença de Deus, segundo o seu evangelho. A graça nos ensina a renunciar à iniquidade e às paixões humanas. Deus não pensa na lógica da meritocracia, mas na lógica da graça e do perdão. A salvação, por mais que exija nossa participação, não é obra nossa. A graça é a raiz, as obras são os frutos. A graça é a causa, as obras são a consequência. As obras que praticamos, praticamo-las porque fomos criados em Cristo Jesus para esta finalidade. Em suma, temos boas obras porque já somos salvos. Muito bem, então é isso aí, fica fácil, irmãos, a compreensão a respeito do assunto e nós trouxemos o comentário a respeito de eleição e predestinação, que também vem de encontro a esse assunto fascinante que é a salvação, e você pode acessar, não é, esse estudo também aí através do link, não é, para download que está aí no comentário da lição. Também as palavras que têm relação com a salvação, para que você também aprofunde o seu conhecimento a respeito deste tema. Encerrando esse tópico primeiro da lição, o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Você que ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, nos ajude compartilhando esta lição. Nós vamos para um intervalo e já voltamos. Lembrando que nós temos vários desses comentários adicionais que nós trazemos aqui para download, inclusive, são assuntos que nós extraímos do nosso material dos cursos teológicos e ministeriais do CETADB. Para esta lição mesmo, nós utilizamos o módulo de Teologia Sistemática 2, que é um livro cujo assunto é a Trindade, mas também do módulo de Teologia Sistemática 3, que trata também, um dos assuntos é a soteriologia, as doutrinas da salvação. E ainda temos um conteúdo que nós tiramos do nosso curso para a formação de obreiros, o CFO. Então veja aí a riqueza que você tem acesso através do CETADB. Vamos para o intervalo, já voltamos. Ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O
Superbox Aplicação Ministerial. São 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Tópico 2 da lição, meus irmãos, soteriologias inadequadas na antiguidade. Ou seja, lá no início da igreja já se ouvia certas heresias que hoje estão sendo apresentadas por alguns grupos, não é? Denominacionais, por algumas seitas, e nós vamos identificá-las agora aqui, já nesse instante. Os reencarnacionistas, pastor Adovilson. Tópico 2, o subponto 1. Agora eu trouxe aqui uma definição de reencarnação. O que é isto? É uma crença defendida por quase todas as religiões derivadas do hinduísmo. O termo significa voltar à carne, né? Reencarnar. Pois os seus adeptos acreditam que na morte física a alma não entra no estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. Então é uma sucessiva reencarnação até chegar a um estado que alguns seitas chamam de nirvana, não é? Pois seus adeptos acreditam que acontece esse tipo de situação aí. É chamada também de transmigração da alma ou metempsicose, são nomes que eles usam aí. A crença não está na lição, a crença na reencarnação está presente em várias religiões como o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o jainismo, o sikhismo, o vodum, o druzismo, o rosacruzismo, a teosofia, o Wicca e na cientologia, entre outras. Agora, entre tantas, nós trouxemos aqui algumas refutações que nós vamos ler no final desse slide. Com o termo soteriologia, nos referimos a diversos ensinos religiosos inadequados sobre salvação, o que pensam algumas seitas, né? Sobre como a pessoa deveria ser salva. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo, além de outros que eu mencionei aqui. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Como já disse, a pessoa, segundo eles, morre e reencarna, morre e reencarna, até atingir aí uma evolução espiritual. Olha aí as ideias que eles têm. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus trata-se de uma crença antibíblica. E nós temos aí refutação bíblica. Salmo 78 e 39 diz assim: lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Ou seja, estamos aqui de passagem, a morte e depois vem o juízo. Não existe essa questão de reencarnação. Tem outro texto aí para refutarmos a questão da reencarnação, é Hebreus, muito conhecido e muito usado, Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. E na nossa lição também temos um outro texto para refutar João 9, 1 a 3. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença, e o versículo 2 de João 9 diz assim: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Querido, e veja bem, cada um vai dar conta de si, não é? Em vida, não existe essa questão de reencarnação
para ir melhorando, para ir evoluindo. E aqui também já é uma refutação a uma doutrina que está aí, Maldição hereditária. que é a maldição hereditária. Exatamente. Não é? Que esse texto é uma base para isso, assim como o texto também da segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,17. Exato. Que eis que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Exatamente. Então também cai por terra a ideia da maldição hereditária. Né? E tem segmentos cristãos aí fazendo quebra de maldição. Tem pastores assembleianos, que eu sei, tem pastores assembleianos né, fazendo cura interior e quebra de maldição. É porque ainda não se converteram, então. É porque não conhece o evangelho plenamente. Pastor, além desse texto, tem vários textos que refutam aí a reencarnação, mas eu trouxe aqui, lembrando de Salomão com Batseba, lembra daquele adultério, ela engravida, e a criança, Deus fala assim, a criança vai morrer, né? Não tem como, e Davi se desespera, jejua e ora, enfim, pedindo que Deus poupasse a criança, mas a criança Deus não poupou. E veja bem, lá em 2 Samuel 12, 23, fica muito claro essa questão contrária à reencarnação. 2 Samuel 12, 23, mas agora que ela morreu, a criança, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? E olha o finalzinho, eu irei até ela, ou seja, Davi falou, eu vou morrer, mas ela não voltará para mim. Olha a refutação clara, objetiva, nós temos aí muitos versículos refutando a doutrina da reencarnação. Nós temos no material comentado que está disponível aí, um comentário a respeito do sikhismo, também sobre os Hare Krishnas e também sobre a doutrina kardecista, e você pode acessar, está disponível aí nos comentários, no link, né? Logo no início do comentário aí do link desta pré-aula. Vamos então aqui para os galacionistas. Também, irmãos, nós trouxemos aí um comentário a respeito, porque é um termo que está na lição, que não é um termo comumente usado no nosso meio, não é? Então a gente achou melhor por trazer esta informação para os irmãos. É um nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. É importante que se diga que Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, e quando você lê a epístola aos Gálatas, você observa que Paulo está fazendo uma confrontação direta aos judaizantes. Não é? Quem eram os judaizantes? Eram aqueles judeus que, havendo se convertido ao cristianismo, impunham a necessidade de obediência à lei mosaica para que pudessem ser salvos. Para que os gentios pudessem ser salvos. Mas os judaizantes, eles impunham isso. É como o pastor Adolvilson já tem dito aqui, e hoje ele já relembrou essa questão, a história de que você adicionar alguma coisa à cruz de Cristo, você querer com isso anular a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus de uma vez por todas. Então, os judaizantes, que eram os judeus, eles diziam para os gentios, não, vocês precisam cumprir a lei. E foi exatamente esse motivo que provocou a realização do primeiro concílio da igreja, a primeira Assembleia Geral da Igreja, na história que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios, então, observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Deixa eu pegar aqui rapidamente o texto. Atos 15 diz assim, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. O ensinamento que eles davam é esse. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, foi uma imposição colocadas pelos judeus que se convertiam para que os gentios pudessem ser salvos. E esse foi o tema, não é, da primeira Assembleia, o primeiro concílio que houve na história da igreja. A verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Eu estava com o texto aqui, a Bíblia aberta em Romanos capítulo 3. Verso 20, 21.
Eu já fui logo no 28, mas vamos lá, 20 e 21. 20 e 21 é. Diz assim, ó: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E o 28, que é onde eu estava, diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, Aleluia. sem as obras da lei. No texto que vocês vão ter aí no comentário adicional sobre os galacionistas, nós falamos sobre o problema do legalismo, o papel da lei na nova aliança, a maldição de quem busca a justificação pela lei, a salvação é pela graça, não pelas obras, e o verdadeiro caminho do cristão. Nós apresentamos isso, inclusive, em refutação a essa ideia destes galacionistas, que eram os judeus lá da província da Galácia, que estavam querendo impor algo mais além do sacrifício de Jesus, para que nós, como gentios, pudéssemos herdar salvação. Pode dizer. Pastor, lá ali pelo ano de 1540, alguma coisa, foram inseridos 7 apócrifos na Bíblia Católica para combater a reforma, foram chamados de contra-reforma. Eu trouxe um versículo aqui que vocês vão ficar assim preocupadíssimos, está inserido no Antigo Testamento da Bíblia Católica, no livro de Tobias, capítulo, olha só o que está escrito, Tobias capítulo 12, olha aqui a meritocracia, Tobias capítulo 12, verso 9, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqui simplesmente eliminou a morte de Jesus na cruz do Calvário para perdão dos pecados. Isto aqui é um absurdo, Tobias 12, 9, porque a esmola livra da morte, é mérito. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Gravem aí, passe para os alunos esses absurdos, além de outros textos que nós encontramos nos 7 apócrifos inseridos na Bíblia Católica. Muito bem, eu vou dizer, irmãos, assim, ó, o texto de Paulo aos Gálatas são apenas 6 capítulos. É uma leitura rápida para, quem sabe, aí 40 minutos, 50 minutos. Eu vou sugerir que você leia esse texto, não é? O texto de Paulo aos Gálatas, os 6 capítulos que tem ali, e depois você volte a estudar a lição, porque isso vai trazer mais vivo na sua mente o que é que Paulo estava confrontando quando escreveu a epístola aos Gálatas. Veja que o problema do legalismo, Paulo já trata logo de cara, no versículo 6, Gálatas 1 e 6, ele diz assim, ó: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo? Exatamente a confrontação que está fazendo a esses galacionistas, os judeus que queriam acrescentar penduricalhos, não é, à salvação pela graça em Jesus Cristo. Veja o capítulo 2 e verso 16, ele diz assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo está dizendo novamente para os crentes lá da província da Galácia que, tentando ou na tentativa de cumprir a lei, ninguém será justificado, mas tão somente, única e exclusivamente pela graça através de Jesus Cristo, e derramado sangue precioso na cruz do Calvário em nosso favor. Esta é a questão. Vamos retomar aqui então. A lição, o subponto 3, fala a respeito dos gnósticos. Então, quando nós estamos aqui falando sobre essas tendências que eram erradas lá no início da igreja, nós também trouxemos para os irmãos uma refutação ao gnosticismo. E os irmãos têm isso aí para download também no comentário da nossa pré-aula. Pastor.
Muito bem, o tópico 2 e o 3, é o subponto 3, os gnósticos, né? Está escrito aí na nossa lição, no campo da soteriologia, o que eles pensam sobre salvação, eles apregoavam a visão dualista do universo. Mas quem são esses gnósticos? O gnosticismo vem da palavra grega gnose, conhecimento. E o que é gnosticismo? Os gnósticos interpretavam as escrituras sob uma forte influência da filosofia, além de distorcer a palavra de Deus, que é comum pelas seitas. Mais tarde produziram diversos escritos apócrifos preparados para fundamentar as suas crenças. Assim, o gnosticismo caracteriza-se como um movimento filosófico religioso de índole sincretista. Pregava a existência de um dualismo, situando o bem e o mal como duas forças divinas em constante oposição. O espírito seria perfeitamente bom, enquanto que a matéria é terminantemente má, criada por um Deus imperfeito, segundo eles. A salvação seria a libertação das amarras da matéria do corpo através da gnose, um conhecimento especial elevado. E tem uma corrente aí que diz que o corpo é mau. Então você pode fazer o que você quiser com o corpo, que quando o corpo morre, a alma está O corpo liberta. pouco importa. Exatamente. Olha, Morrendo o corpo, a alma está livre. Então veja bem umas concepções que não têm assim um você respaldo. não acha, assim, de forma geral hoje, gnósticos, Não. mas você acha espíritas, você acha Hare Krishna, você acha kardecistas, todos dizendo esta mesma mentira, não é? Exatamente. Sobre a influência desses gnósticos lá do primeiro século, eles vêm trazendo essa mentira Essa ideia. também hoje. Aí tem aqui, ó, eu trouxe aqui gnosticismo contemporâneo. A gnose contemporânea é uma corrente de pensamento esotérica, normalmente identificada com o misticismo oriental, a teosofia, a cabala, rosacrucianismo, a maçonaria, a nova era, entre outros. É o que o pastor falou, aliás, é o assunto da lição, não é? Combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência, a nova maquiagem. Essas ideias estão aí, né, sutilmente inseridas aí nesse tempo, no New Age, a nova era, né? Aí temos aí a fundação, não é? Por Mani, 216-276, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino é que o universo era composto do reino das trevas e o reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Quer dizer, eles têm o poder, assim, o mesmo patamar em poder, não é? Aliás, existe uma heresia aí que frequentemente nós vemos, pastor, não sei, o evangélico, em que pensam, preste atenção nisso, eles criam na mente Jesus lutando com o diabo. É como se o diabo estivesse de um lado E tivesse capacidade Exato. de se opor, né? Lançando uma bola de fogo sobre Jesus, Jesus se defendendo e lançando lá uma bola de fogo sobre o diabo. E pensam eles, Jesus lutando aí, esgrima com o diabo e tal. Isso é heresia. Queridos, Jesus é Deus. Satanás já está dominado, já está condenado. Ele não tem liberdade total para agir. Ele está sob o domínio, ele está acorrentado. Não é mesmo? Para atuar, ele tem que pedir permissão a Jesus. Então, nós temos que ter isto em mente. Se eu pensar Jesus lutando e brigando e discutindo com o diabo, eu vou colocar ele no mesmo patamar em poder que Jesus. Isso é heresia completa. Jesus, ele é Deus e domina sobre todas as coisas. Desse modo, voltando aqui para a lição, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento esotérico, místico, né? Que é aí a gnosis. Gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. E tem gente que se acha espiritual, está em outro patamar, ele vive nas regiões transcendentais. Isso é tudo uma mentira. Os demais são pessoas materiais e não podem receber este conhecimento. Ou seja, é só para um grupo específico. Porém, no outro slide, pastor, de fato sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força
com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Acabamos de falar sobre isso. E temos uma referência aí, Jó capítulo 1 e versículo 12. O Senhor disse a Satanás, olha aí, ele está sob a autoridade de Deus e de Jesus. Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E vemos aí a limitação da atuação deste indivíduo. E também no capítulo 2 de Jó, e versículo 6, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. E também temos um outro texto, Marcos capítulo 5, e versículos 7 a 13, que nós conhecemos lá, sobre a libertação daquela pessoa que estava endemoniada, do endemoniado, não é? Gadareno, nós conhecemos a história. E no versículo 12, por exemplo, vamos lá, 5:12, para não lermos todo o texto, os demônios imploraram a Jesus. Olha aí, ó, imploraram, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Mas antes eu lembro que os demônios correram e adoraram a Jesus. Então Jesus é Deus, ele tem todo o poder. O Satanás, o diabo, não é? Ele está sob a autoridade do Mestre Jesus. E também temos um texto aí, a salvação é para todas as pessoas, porque no slide anterior diz que alguns somente que recebem esta iluminação e podem ser salvos. Nós temos a refutação bíblica, a salvação é para todas as pessoas. Atos 17:30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E também temos um outro texto aí na nossa lição, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não existe um grupo especial. Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito à salvação. Aliás, Jesus morreu por todo o mundo. Pois é, os gnósticos dizem que só alguns especiais recebem o conhecimento, né? Exatamente. Aí eu estou pensando aqui, você está dizendo e eu estou pensando aqui, estou matutando com meus botões. Todo crente tem a mente de Cristo. Ponto. Se tem a mente de Cristo, meu irmão, recebeu, qualquer conhecimento nos é proposto. Veja que, concluindo a respeito do gnosticismo, a proposta deles é confrontar totalmente a Bíblia, né? Negando a plena divindade e humanidade de Cristo, trazendo a falsa ideia de que a salvação vem por este conhecimento secreto, o desprezo pelo corpo e pela criação física, a rejeição da ressurreição do corpo, a crença de um Deus inferior, criador da matéria, e por fim a negação de que Jesus Cristo veio em carne. Então, a Bíblia, meus irmãos, não deixa espaço para essas doutrinas gnósticas. Elas são uma distorção do Evangelho e uma manifestação do espírito do erro. Então, como crentes pentecostais, nos resta rejeitar estas heresias e também nos firmar na verdade que é a palavra de Deus. E nos reportando a Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a proposta é essa aqui, ó. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Esta é a proposta aqui de Paulo para essa gente que estava trazendo transtorno para as igrejas ali na região da Galácia. Vamos então, meus irmãos, encerrar aqui o subponto 2, ou o tópico 2 da lição, as soteriologias inadequadas ou as heresias a respeito da soteriologia na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas, e nós devemos aborrecer esse tipo de ensino, não dar crédito e nem prestar os nossos ouvidos a estas bobagens. Porém, meus amados irmãos, precisamos conhecer para que possamos nos defender dessas mentiras. Vamos para mais um intervalo e já retornamos. Aproveite esse tempo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e nos ajude também a divulgar esta aula.
O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Tópico 3 da lição, as soteriologias inadequadas. Hoje, no tópico anterior, nós vimos na antiguidade, no começo da igreja. Mas essas mentiras também estão aí no nosso meio atualmente, século 21. Vamos lá, pastor Adolvilson, o islamismo. Tópico 3, o subponto 1. Segundo esta religião do Islã, aliás, que está crescendo assustadoramente em todo o planeta, né? Infelizmente, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Aí, ó, meritocracia. No Alcorão, eu trouxe aqui 13, 22 e 23, está escrito, olha o que está escrito no Alcorão 13 e 22. E que perseveram no anseio de contemplar o rosto do seu Senhor, observam a oração e... Aí eu coloquei aqui entre parênteses, fazem caridade. Olha aí a meritocracia, privativa ou manifestante, daquilo com que os agraciamos, e retribui o mal com o bem. Estes que fazem este tipo de caridade obterão a última morada. Então está aí com relação à salvação que o Islã ensina, boas obras, caridade. Nós entendemos que é pela graça, não é? E temos também, eles ensinam ainda que Alá, comentamos em aulas anteriores, que o Alá do Alcorão ou do Corão não é o Deus da Bíblia. Aliás, Alá não é Deus. Se não é o Deus da Bíblia, ele não é Deus, tá bom? Não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. No Alcorão 2:190 e 2:76, não sei se o senhor trouxe essas referências, esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. E nós entendemos que Deus ama todos, tá? Ok? Não concorda com o pecado, mas ama os pecadores. Nós entendemos isso através da palavra do Senhor. E eu trouxe aqui, pastor, o Alcorão 2:190, que diz assim: combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Comprovando aí que Deus não ama o pecador, tá certo? E também temos o Alcorão 2:276, que está aí na lição. Deus abomina a usura e multiplica a recompensa aos caritativos. Ele não aprecia nenhum incrédulo pecador. Então veja bem que o Alcorão, ele apresenta um Deus que não existe, é um Deus que não é o Deus da Bíblia. Alá não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus ama, sim, os pecadores, tá certo? E temos também aí, na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito e pelas obras, mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Lá em Romanos 10:9 diz assim: se você confessar, 10:9 de Romanos, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca
se confessa para a salvação. E ponto final, estamos aqui refutando também essa ideia de salvação ensinada pelo Islã. Muito bem. Eu não vou acrescentar nada aqui, você depois dê uma lida, porque nós trouxemos os temas principais, não é? O islamismo ensina a salvação pelas obras, nós refutamos isso. O islamismo ensina a necessidade, ou rejeita a necessidade de um salvador, nós também refutamos isso. O islamismo rejeita o sacrifício expiatório de Cristo, está bem refutado no material aí também. Deixa eu ver o que mais. O islamismo ensina que mesmo os fiéis não têm garantia de salvação. Isso é até engraçado. Ao Corão aqui, 46:9, eu, Maomé, não sou inovador entre os mensageiros, e não sei o que será feito de mim e nem de vós. Está lascado. Rapaz, ele está dizendo que ele não sabe o que vai ser feito dele, que é considerado o profeta, né, do Islã. Aí, o 7:188 diz assim, ó, se eu tivesse conhecimento do invisível, teria obtido muitos bens, e nenhum mal me haveria tocado. Então, nós refutamos essa bobagem toda. Então, vamos lá. A soteriologia islâmica nega os principais fundamentos do Evangelho. A salvação pela graça mediante a fé e não por obras, negam a necessidade de um Salvador, negam a morte e ressurreição de Cristo como sacrifício expiatório e negam a segurança da salvação. Portanto, o islamismo não pode conduzir à vida eterna, pois só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a Bíblia, e você lê isso em João 14:6. E ainda, meus irmãos, qualquer outra doutrina que contradiga isso deve ser rejeitada. E o texto que nós usamos para isso é Gálatas 1:8. E você depois, se ainda não decorou, chega lá, leia, não é? Gálatas 1:8 e faça destaque na sua Bíblia, porque qualquer outra coisa, qualquer outro evangelho que seja ensinado, além daquele que Paulo já estava dizendo para os Gálatas, que já havia ensinado, deve ser anátema, deve ser maldito. Então, este é um detalhe importantíssimo. Agora, a respeito das testemunhas de Jeová, nós já temos aqui um estudo que fizemos a respeito dos testemunhas de Jeová na lição de número 6. Então, se você quiser, além do que está proposto aqui nesta lição, saber algo mais a respeito dos testemunhas de Jeová, busque lá o arquivo que nós deixamos disponível para vocês sobre os testemunhas de Jeová. Tem conhecimento também lá. Exatamente, é o tópico 3, o subponto 2, né? A salvação, segundo eles, irmãos, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Eu trouxe aqui, e vou perguntar para os alunos e professores, vocês querem ouvir um absurdo? Algumas religiões, pastor Herco, senhoras e senhores, eles querem monopolizar Deus. Deus é só nosso, é só aqui na nossa igreja. E se você chegar em determinado local e você foi batizado, lá você tem que se batizar de novo, porque o batismo salva. Aqui é só nós. O mundo está perdido, só nós somos salvos. Isso é um absurdo, isso é uma mentira. A Bíblia diz, lá em João 14:6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é a salvação não vem através de uma placa de igreja. Tem muita gente que tem orgulho denominacional. Eu pertenço a esta igreja, só aqui. Vocês estão perdidos, é só nós. Isso é um absurdo, isso não existe, isso é heresia, isso é mentira. Existem dois grupos, aliás, o senhor falou de testemunho de Jeová, se alguém perguntar, você tem certeza da salvação? Para um deles, eles vão falar, ninguém tem. Ninguém tem, eu tenho. Eu já falei isso para eles. Se você não tem certeza da tua salvação, você vai querer ensinar o que para mim? Falei abertamente, não gostaram muito, marcaram minha casa, e graças a Deus não apareceram mais por lá. Então, segundo eles, existem dois grupos de salvos. Um, de quem tem direito ao céu, só 144 mil, a classe dos ungidos, segundo ele, devido à interpretação equivocada que fazem da palavra de Deus. Então, segundo eles,
tem dois grupos, esses 144 mil que vão para o céu, são ungidos, e outro grupo, a classe da grande multidão, é a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Sempre tem lá o leão perto do cordeirinho, as pessoas sentadas na relva, isso aí é de praxe quando eles apresentam lá o folheto, porque segundo eles vão ver nesta terra restaurada, mas não é para todos não, viu? Para alguns também. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança. Então o que eles são, meu Deus do céu? O que eles são? Não são nada, não tem nada, não tem certeza de nada. Nós temos certeza da salvação, nós temos certeza que o que nos aguarda. E eles fazem essa confusão aí entre os 144 mil. E é interessante que os 144 mil, retrocedendo um pouquinho, é lá em Apocalipse 7,14. E então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Agora, esses 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. É mencionado ali na Bíblia Sagrada, você pode ler lá Apocalipse 7, o versículo 4, 5, 6, o 7, 8, de cada tribo são escolhidos dois mil homens, são exatamente, convertidos a Cristo. E qual é a missão deles? Segundo o que nós aprendemos através da escatologia, são eles que estarão pregando durante a grande tribulação. O senhor que está fazendo aí um intensivo de escatologia, escatologia pode explicar isso. Melhor. Com certeza. Eles estarão são atuando. Judeus, Exato. são judeus, não são as testemunhas de Jeová. Esses aqui são judeus que estarão anunciando a salvação em Jesus Cristo. Tanto é que muitos israelenses vão se converter, não é? Estarão atendendo a essa oração, a essa proclamação aqui destes 144 mil. Então o erro aqui é dizer que esses 144 mil selados são testemunhas de Jeová no sentido de pertencentes à organização deles, que é uma falsidade, é uma mentira. É o exegex. É desse tipo. Agora veja bem, refutando os testemunhos de Jeová com relação aos 144 mil, eu trouxe uma colocação. Em nenhum lugar da Bíblia limita o número de pessoas, que eles dizem que é só 144 mil pessoas. Limita o número de pessoas que podem ir para o céu, 144 mil. A Bíblia também não diz que somente 144 mil pessoas podem fazer parte da nova aliança. Esses são ensinamentos criados pelos homens e não têm base bíblica. Portanto, não é refutação bíblica, nós vamos ver agora. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, que dizem que não tem o Espírito Santo, aliás, não creem na Trindade e não creem na pessoalidade do Espírito Santo, e a Bíblia ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8,9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, com E maiúsculo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então não existe cristão sem a atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Lá em João 1:12, deixa eu ver se eu marquei aqui, João 1:12, está escrito ali, né? João 1:12 é esse texto aí. Agora, esta lição, pastor, eu trouxe aqui, muito importante, para fazer a colocação aqui. Somos filhos, sim, por adoção. Olha aí, ó, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E lá outro texto, em Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos
da sua glória, e a refutação está aí. Essas colocações heréticas não suportam o mínimo um crivo aí com relação à palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Encerrado sobre o testemunho de Jeová, voltemos para o mormonismo. Na lição de número 6, nós deixamos lá um estudo já a respeito, não é, do mormonismo criado, fundado por Joseph Smith Jr. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Monopolizando. É mais ou menos também a ideia católica, né? A doutrina católica de você ter ali faltou a palavra? O camarada morre e vai para o purgatório. É uma espécie de purgatório, né? Mas não necessariamente nesses termos. Mas o indivíduo vai ser castigado, aí depois que ele apanhar um pouquinho, aí ele vai ser salvo, né? Numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os seus livros de regras 3 e 4, né, que são as regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas ainda há outros requisitos. Pastor, uma colocação só. Olha o credo deles, no ponto 8. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Até aí tudo bem. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Ou seja, eles necessitam de outra literatura fora a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. E essa literatura foi a que o Joseph Smith Jr. recebeu de Deus. Então, se você crer em tudo, mas não aceitar o Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus, você também está fadado a ser desses que vão se apanhar um pouquinho, depois ser salvo. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Nós já falamos aqui na aula passada, né, quando conversávamos a respeito de Maria, a mãe de Jesus, que para a doutrina católica é tida como uma participante da salvação, assim como Maria não é participante da salvação, esse aí, o Joseph Smith e aqueles que replicam a sua doutrina, também não são de nenhuma maneira coparticipantes da salvação. Nós não precisamos de ajuda nenhuma, porque a Bíblia diz que há um único e suficiente mediador entre nós e Deus, e esse é Jesus Cristo, homem. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. João 14:6 é o texto que os irmãos já deveriam saber de cor. Se não sabem, né, devem procurar saber. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Atos 4:12, ele acrescenta e diz assim, e em nenhum outro há salvação, nem no Joseph Smith, nem na Maria, e nem outro miserável que se levante aí. Nenhum desses há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu até incomodo, pastor, mas eu preciso passar isso para os queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Os mormons, ele tem uma prática, batismo por procuração. Preste atenção. Aquelas pessoas que morreram sem a chance de aprender sobre o Evangelho nesta vida, são ensinadas no mundo espiritual. Lá essas pessoas têm a oportunidade de aceitar o Evangelho e se arrependerem. No entanto, como espíritos, não podem ser batizados, porque eles não têm um corpo físico. Aí o Pai Celestial Misericordioso concedeu outro meio para eles aceitarem o batismo. No templo, podemos realizar as ordenanças do batismo e da confirmação em favor daqueles que morreram sem essa oportunidade. Em outras palavras, podemos agir no lugar deles. Aí,
Você crê num Eu fico com o que está escrito na Bíblia. Aos homens é dado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. O juízo. Mas eles podem se batizar. Se um exemplo, só meu pai faleceu e não era mórmon. Eu posso me batizar por ele. A minha avó, eu posso me batizar por ela. Batismo por procuração. Você pode até querer, mas que eles não vão ter acesso à salvação, não Não vai, vai. porque a hora que apagou a luzinha nesse mundo, meu irmão, se morreu em Cristo, vai estar lá no seio de Abraão, esperando o arrebatamento da igreja para estar de eternidade a eternidade com o Senhor Jesus. Se não, vai ser arrebatado lá para comparecer diante do trono branco e receber ali o seu justo juízo, condenação eterna, lago de fogo, e ali a coisa aperta. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. E tanto a referência de Tito 3 e 5, quanto de Efésios 2, 8 e 9, relacionamos algumas vezes aqui, então não é o caso. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Todos. Aleluia. Não apenas de 144 mil, nem somente dos que foram batizados ali na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nada disso. A todos aqueles que aceitam Jesus, conforme João 1,12, a todos quantos o receberam, a esses o Pai deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tito 2,11, meus amados irmãos, diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado. Na minha Bíblia está sublinhado, dizendo assim, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Agora Judas, no verso 3 da epístola aí de Judas, a Bíblia diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A salvação está aberta, a porta ainda está aberta para a salvação e ela não se fechou ainda. Então vamos lá. Se você está aqui assistindo essa pré-aula e é um crente abençoado em Jesus, então você está tendo conhecimentos que eu particularmente entendo serem alviçareiros, renovadores, que acrescentarão a sua salvação, a sua fé. Agora, se você está aqui e você não é um cristão, você está aqui porque sentiu vontade de ouvir aquilo que nós estamos falando, eu quero dizer para você que é o tempo aceitável de você reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aleluia. Não é? Esse Glória é a o tempo Deus. aceitável, as portas da salvação estão abertas ainda. Vamos aqui encerrar então o tópico 3 da nossa lição, falando que o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias, ou seja, Falsa. herética, falsa, Ele e usou mentirosa. uma palavra ali bonita. O pastor Ezequias, ele é polido nesse sentido, né? Então ele usou assim, inadequada, mas é mentirosa mesmo aquilo que nós queremos comunicar aqui abertamente para os irmãos. Fuja dessa gente, porque esse povo não acrescenta em nada na sua vida nem na sua família. Entendemos, concluindo, que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano da sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2,4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina constitui mérito pessoal. Não é? Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus porque eu fui alcançado por essa salvação. Aleluia. Entre esses todos, não é, o Evangelho me alcançou e eu louvo a Deus, não é, porque o Senhor proporcionou para mim e para a minha casa esta grande bênção. Eu quero engrandecer a Deus pela sua vida, você, irmão, irmã, professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical,
que tem estado conosco, tem nos dado a oportunidade de desfrutarmos desse tempo maravilhoso juntos aqui de aprendizado na palavra de Deus. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério e que na medida do possível, quando você se lembrar, ore pelo pastor Hércules e pelo pastor Adovilson, porque nós somos servos e carentes da intercessão da igreja, da cobertura de oração da igreja. Isso não quer dizer que nós não oramos também, não é? Só para constar, não é? Nós fazemos devocional do CETADB quando iniciamos o nosso expediente diário de trabalho, ao encerrarmos o expediente de trabalho, e temos oração às terças e quintas, durante o horário de almoço, que aqui é 1h15 a duração. Nós temos um horário ali, o expediente, né, do horário do almoço, às terças e quintas, em oração, porque entendemos que precisamos de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e é uma maneira, um tempo que nós separamos para buscarmos a Deus. Então, nos ajude em oração e também divulgue esta aula por meio das suas redes sociais para os seus contatos, porque é muito provável que se você tem sido abençoado, outras pessoas também alcançarão esta bênção por meio do aprendizado, do conhecimento que nós compartilhamos aqui. Pastor Adovilson. Muito bem, Deus abençoe a todos os professores e alunos da maior escola do mundo. Deus abençoe grandemente, você pode compartilhar, você pode comentar. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.